Ao longo do dia, a gente pode ter diferentes emoções. Podemos nos sentir triste, alegre, culpado, sozinho, nervoso. Até podemos sentir mais de uma emoção ao mesmo tempo, não é? O que pode nos deixar, às vezes, confuso. Você é do tipo de pessoa que consegue falar sobre seus sentimentos ou sente alguma dificuldade em expressar o que está sentindo? Às vezes a gente não consegue explicar, mas chegou a hora de refletir sobre este assunto. Não sabe como? É hora de descobrir no nosso Papo de Quinta. Aqui no estúdio eu recebo o psicólogo Tomé Xavier. Quero convidar você a participar junto conosco, né? Manda a sua dúvida, a sua opinião pelo nosso WhatsApp 991050400. Eu já estou com ele aqui. Bem-vindo, Tomé. Bom dia. Bom dia, Juliana. Tudo bom? Tudo bem. É um assunto bem importante, né? Para começar, qual é a importância, Tomé, da gente conseguir, né, expressar esses sentimentos? Veja só, Juliana. Falar dos nossos sentimentos, falar de si próprio é algo muito difícil. E isso a gente vem aprendendo, a gente tem a oportunidade de aprender enquanto criança, né? Ou, se não, durante a vida adulta, a gente pode ter uma certa dificuldade. Hoje a gente encontra a maior dificuldade do pessoal, das pessoas, de se expressar, de falar um pouquinho de si, por conta de duas situações específicas. Ou ela não foi aprendida enquanto criança, ela não aprendeu a falar de si, ou ela foi punida por falar de si. Então, a gente tem essas duas perspectivas. E é importante que a gente frise que há, sim, enquanto adulto, há situações em que a gente pode estar reprogramando, se reciclando e, assim, aprendendo a falar um pouco mais de si. E aí, poder conviver no nosso meio social, onde a gente vai poder também estar percebendo nas outras pessoas uma aceitação a mais de nossa situação, de nossos sentimentos, de nossas emoções. Então, acho que os pais, principalmente, né, irresponsáveis, têm que estar sempre alerta até na forma, né, que se conduz certas situações. Por exemplo, eu lembro bem, já aconteceu comigo e tenho certeza que deve ter acontecido muito em casa. Uma criança tá fazendo birra, aí chega a mãe e vai para repreender, engula o choro. Né? Exatamente. Já está fazendo com que ela reprima, exatamente, ela reprime essa emoção. Nós temos emoções de raiva, medo, insegurança, afeto, amor, carinho. Então, tudo isso, os nossos sentimentos são repletos dessas emoções. E algumas dessas emoções serão exacerbadas dentro daquele sentimento que a gente está pensando, que a gente está vivenciando. Então, quando criança, quando os nossos pais ou alguém nos reprime de expressar um choro, é necessário que a gente chore, faz parte do nosso desenvolvimento. Mas se alguém reprime, engula o choro, então a gente não vai conseguir estar realmente falando um pouco de si, expressando um pouco de si. E aí, quando tornar adulto, a gente pode ter os problemas de se expressar no meio do trabalho, dizer o que está sentindo. E isso é natural que aconteça. Mas há, sim, novas formas, há, sim, dentro de um processo terapêutico de readaptação, há como a gente está fazendo com que aprendamos novamente a falar um pouco mais de si. Hoje é muito mais fácil a gente falar do outro do que falar de si. A gente já começou a receber bastante pergunta aqui, Tomé. A Girlane, ela diz: bom dia, meu último relacionamento foi muito agressivo, pois estou viúva, não estou conseguindo me relacionar, dizer que eu amo o meu parceiro novamente. Eu era antes muito romântica, mas agora como que eu posso mudar isso? Dizer que amo, ela tem medo. Veja só, é uma situação interessante, porque a partir do momento em que a gente tem um relacionamento e por vezes a gente cria um trauma por desafeto ou por falta de alento, então a gente acaba que transferindo isso para os nossos próximos relacionamentos. E na verdade a gente precisa apenas nos adaptar a uma situação. Às vezes a gente se cala em dizer que te amo, eu te amo, né? A forma carinhosa de expressar o sentimento, por conta de sem saber como é que o outro vai receber. Então, a vida da gente hoje está muito mais moldada no que o outro percebe de nós do que realmente nós somos. E a gente acaba querendo falar apenas o que o outro quer ouvir. E nessa situação, no relacionamento afetivo, é interessante que a gente preste atenção no seguinte:
Se você ama, então você vai ter atitude. Se você tem um sentimento por uma pessoa, você vai ter que ter atitudes que baseiem esse sentimento, né? Então é interessante que ela comece aos poucos e falando. Se ela tem um pouco de dificuldade agora, ela diz, olha, o esposo, o amigo, o namorado, eu não sei muito bem como é que você vai reagir ao que eu tenho a te dizer, mas eu preciso te dizer. Então, a partir do momento que a gente faz esse link, a gente conecta a outra pessoa para que a pessoa não nos julgue, que o julgamento do outro também é um fator que faz com que a gente fique um pouco mais tímido, mais calado, nessa forma de se expressar, falar um pouco mais de si. Esse pode ser considerado um distúrbio? Não necessariamente um distúrbio, é uma adaptação. O convívio, o dia a dia da gente, a gente vai passar por situações. As emoções da gente vão aflorar a cada instante. Nesse momento eu posso estar ansioso, como eu posso estar nervoso, mas em outro momento eu posso estar feliz. Então, a partir do momento que a gente consegue deter o controle dessas nossas emoções, a gente vai conseguir sim ter uma boa convivência e fazer com que o outro realmente nos entenda. Na maioria das vezes a gente pensa que o outro pode descobrir o que nós estamos sentindo. Se o seu pai, a sua mãe, o seu marido, sua esposa, você tem uma dificuldade de comunicação, ela de repente, a pessoa que mandou a mensagem, ela tem expressões de afeto, de carinho ao marido, de atitudes. No entanto, às vezes ela pode até imaginar, ele me conhece tão bem, então ele poderia já saber. E é nessa falha, nessa deficiência de achar que o outro nos conhece muito bem, a gente acaba deixando de dizer algo que realmente faz valer a pena. Perfeito. Ó, a Ariana está agradecendo pelo que a gente comentou quando ela disse que fazia muito isso, mandar o filho engolir o choro. Às vezes a gente faz sem nem sentir, né? É uma coisa de nossos antepassados. É uma forma também de educação para limitar a situação. Enquanto crianças, nós precisamos entender e passar por limitações. A gente precisa saber até onde é saudável, até onde eu devo ir. E aí, enquanto criança, os nossos pais é que têm esse dever de fazer. Tem uma telespectadora aqui que diz que ela não consegue expressar os sentimentos e se sente muito mal, isso que a gente falou. Ela disse que às vezes dá até vontade de vomitar. Ela prefere continuar calada e sai do ambiente para esparecer, dar uma volta. Importante frisar, Juliana, que um mal do século, que é o câncer, já tem estudos que indicam que o câncer nada mais é do que a conglomeração de situações, de emoções reprimidas, emoções negativas que ficam reprimidas e a gente entende como que um lixo que a gente não põe para fora. Se a gente não põe para fora, a gente vai guardando e aquilo vai apodrecendo dentro de nós. E aí estudos já vêm a comprovar de que o corpo da gente somatiza essas emoções e acaba transformando em algumas patologias específicas, como essa que eu citei inicialmente. Então é importante que a gente consiga aprender a fazer e a falar um pouco mais de si. Falar dos outros é muito fácil, mas a gente precisa aprender a falar um pouco mais de si. Falando do mal do século, acho que a ansiedade também, né? Tem muita gente sofrendo. Tem uma telespectadora aqui que diz, bom dia, tenho muita dificuldade de expressar meus sentimentos em relação a decisões e por isso sofro de ansiedade. Tenho crises constantes com vários sintomas. O que fazer para conseguir falar? Como eu vinha falando, Juliana, a telespectadora falou que o corpo dela já está respondendo a diversas situações. Então é importante que ela, no primeiro momento, ela consiga encontrar uma forma de se comunicar. Às vezes, pela fala, pessoas mais tímidas, com um pouco mais, com baixa autoestima, não vão conseguir desenvolver essa fala, essa comunicação verbal. Se não consegue, escreve, mas não deixa guardado. Porque guardar aquilo que é interessante, que é nosso, se a gente não se mostra, quem é que vai nos mostrar? Quem é que vai nos apresentar? Então, quem nos apresentar, vai apresentar da forma que bem quiser. Então, é interessante que a gente possa conseguir encontrar, dentro de nossa particularidade, nossa singularidade, encontrar uma forma de nos expressar, seja por escrita, seja a criança por desenho, seja falando, mas é interessante que nós não guardemos isso conosco.
né? Perfeito. Hoje, nessa era digital, né? Vamos falar sobre esse assunto daqui a pouco, né? Vale a pena, em vez da gente verbalizar, a gente escrever, mandar uma mensagem com aquilo que a gente está querendo falar? Ó, nossa equipe foi às ruas perguntar se as pessoas conseguem falar sobre os sentimentos numa boa. Olha só as respostas. Por que é tão difícil falar sobre esse sentimento hoje em dia? Eu acho que é porque as pessoas têm muito medo do que as outras pessoas vão achar, né? Mas eu acho assim que tudo depende da pessoa. Eu acho que quando a gente tem vontade de fazer ou de falar, a gente não pode ficar calado, porque fulano não gosta, porque eu acho que você tem que pensar mais em você. Primeiramente, quem? Deus, segundo você e terceiro, alguma coisa mais. Eu acho que porque hoje em dia as pessoas não são verdadeiras. Né? As pessoas, como eu posso dizer, colocam o dinheiro à frente de tudo e o sentimento fica guardado. A gente sente vergonha, vergonha de levar um não. Para você, qual é a maior dificuldade nessa história de sentimento? Para mim, a maior dificuldade é porque hoje em dia a gente tem medo de se relacionar com alguém. E as pessoas, infelizmente, não têm respeito pelas outras, entendeu? Existe muita violência. Uma mulher, hoje em dia, para ter um relacionamento com um homem, a gente tem medo. Porque a gente não sabe. É tanta violência, tanto abuso, tanta coisa que a gente tem medo. Infelizmente, né? O senhor consegue falar normalmente sobre sentimento? É difícil? Falo. Falo aquilo que eu sinto para as pessoas. Não só o amor entre uma pessoa, mas o amor entre as pessoas. E sobre os sentimentos a gente escuta, dá conselhos, né, faz as pessoas subir a autoestima. Então o sentimento é aquilo que você gosta daquela pessoa, não quer aquela pessoa que você passe por algumas coisas. Dependendo de você, você não quer que ele passe por aquilo. Se você já passou, não quer que ela passe. Então, para mim, o sentimento é isso aí. Geralmente, quando a gente fala para alguém que gosta, às vezes as pessoas se aproveitam um pouquinho do nosso sentimento. É por isso. Creio eu que seja por isso. Na maioria das vezes, a gente tem vergonha de mostrar o que é bom, sabe? Assim, eu te amo é como se fosse uma forma da gente mostrar que é frágil, que não é, que o amor não vale a pena. Parece que a gente fica naquela zona de que eu gosto, mas não muito. É como se fosse se entregar demais, sabe? Olha aí, tá vendo? Muita gente dizendo que tem medo, tem vergonha. E o interessante, Tomé, ontem quando eu estava pesquisando, né, sobre esse assunto para colocar aqui na chamada, eu vi um estudo, né? Eu vi um artigo que diz que um estudo nos Estados Unidos, não tão recente, de 2013, que diz que 1 em cada 7 pessoas tem essa dificuldade de expressar. Não, a cada 7 pessoas, 1 consegue se expressar. E por coincidência, Bruna foi às ruas, aí nossa repórter, ela entrevistou 7 pessoas e apenas uma disse que conseguia numa boa expressar os sentimentos. É verdade. Isso é uma situação rotineira. Entendamos que as pessoas que conseguem, vamos dizer, classificá-las como autênticas, que conseguem falar mais de si, elas realmente vão conseguir estar se socializando de uma forma melhor, vão conseguir se expressar, são pessoas mais com autoestima mais elevada, mais desinibida, enquanto outras têm um pouco mais de medo de como o nosso colega, ou quem está do lado, vai receber aquela informação que a gente está passando. Então, o medo, acreditar que o outro possa nos julgar, isso faz com que a gente realmente se cale um pouco mais, fique um pouco mais preso. Né? Perfeito. Ó, o Papo de Quinta ainda volta no programa de hoje. Você pode continuar participando pelo nosso WhatsApp, 991050400. Hoje no Papo de Quinta estamos falando sobre as dificuldades em expressar os sentimentos. Bruna foi às ruas, né? Vocês viram aí. Entrevistou bastante gente, muita gente. Tomé falando que tem medo, tem vergonha. Tem muita gente mandando mensagem aqui no nosso WhatsApp. O que é que pode ser feito para perder esse medo? Veja só, Juliana, é importante que a gente entenda que isso é um processo normal, tá? Às vezes, algumas pessoas têm maior facilidade de falar de si, outras não. O que nós podemos fazer, né? O que é que vocês em casa podem fazer para perder esse medo? Começar, assim, a enfrentá-los.
Não adianta a gente guardar uma informação nossa, um pessoal, para que o outro precise, com medo que o outro venha fazer um julgamento. É importante que a gente possa encontrar um meio particular, sim. Se a gente tem dificuldade de falar, a gente pode tentar escrever. Se a gente tem a dificuldade de escrever, a gente pode desenhar, a gente pode tomar atitudes para fazer com que o outro perceba um pouco de nós. Mas é importante, sim, que a gente possa falar alguma coisa, que a gente possa demonstrar um pouco das nossas emoções, dos nossos sentimentos. Porque se a gente guardar, a gente não vai estar ajudando a ninguém. Não vai estar livrando a vida de ninguém, só vai estar trazendo algo incômodo para nós mesmos. Então, de que adianta ficar guardando algo que é importante para a gente e a gente que pode trazer, se a gente guardar, pode trazer algum malefício para nós mesmos, né? O Tiago, bom dia, Tiago. Ele está no bairro dos Bancários, inclusive com a mãe dele assistindo. E ele diz, há um tempo que venho notando que eu não expresso muito meus sentimentos. Durante 6 anos de minha vida, eu tomei conta da minha mãe, que tem depressão. Me privei de muitas coisas na vida e principalmente me decepcionei muito com as amizades e relacionamentos. Sinto que me tornei uma pessoa fria e também tímida, pois não tenho facilidade de expressar meus sentimentos de alguma forma. Poderia ser depressão ou ansiedade, como mudar isso? Às vezes a gente está assim, com pessoas que não conseguem expressar, ou como ele falou aqui, deu exemplo, com depressão. A gente pode incorporar essa situação? Sim, com certeza, Juliana. Tiago, a gente não está aqui para fazer nenhum julgamento a respeito da sua decisão de cuidar de sua mãe ou do seu ente familiar. Mas, normalmente, no dia a dia, isso é importante, vale para todo mundo, a gente acaba absorvendo algo que não é nosso. A gente acaba assumindo a vida de alguém, seja ele nosso pai, nosso amigo, nosso filho, assumindo a vida de alguém que não é nossa. E aí, nesse momento que a gente assume uma outra característica, a gente deixa a nossa característica mais reprimida. Não é que isso seja ruim, é uma necessidade, foi pontual. Mas a partir daquele momento que você cuidou mais de sua mãe, você se voltou suas emoções para um tipo de cuidado, para um foco. E agora, no relacionamento, talvez você não tenha mais paciência com a pessoa, com uma colega, com um amigo, não tenha mais a forma carinhosa de chegar e ter um afeto diante de diversas coisas. Isso pode sim desenvolver uma ansiedade, pode desenvolver um processo depressivo baseado naquilo que a gente assumiu que não era nosso. Vivemos a vida de alguém, deixamos a nossa de lado. Isso nas redes sociais é comum demais, a gente tentar expressar algo que de fato não é o que nós estamos vivendo. Olhar, faz uma postagem, performaliza-se a foto, põe um texto bem bonito, então todo mundo que observar e curtir a minha foto vai imaginar que eu estou feliz, que eu estou bem. E, na verdade, a gente está apenas camuflando algo que estamos sentindo. A gente recebeu muita mensagem, Tomé. Infelizmente, a gente não vai conseguir responder a todo mundo. Eu vou encerrar com essa da Marta, que primeiro ela manda melhoras para a Fernandinha. A Marta, que está em Patos. Ela disse que tem muitos ciúmes e não consegue falar sobre isso com o parceiro, o marido dela, né? Todas as vezes acabamos brigando. Como faço para controlar e falar sobre esse assunto sem criar uma nova discussão? Veja só, Marta, o ciúmes é provocado por quê? É a insegurança que você tem com relação a você mesmo, a insegurança com relação ao seu marido, seu companheiro. Então, primeiro, precisa identificar isso. Segundo, se você não consegue demonstrar para o seu companheiro que você tem uma necessidade de preocupação, tem uma necessidade de querer saber um pouco mais sobre a vida dele, se ele se fecha um pouco mais, é normal, é natural que você queira e invista mais um pouco nessa informação, colher a informação dele. E às vezes nesse diálogo a gente não consegue estar fazendo com que nos entendamos. E aí a gente começa a julgar, a gente começa a fazer acusações desnecessárias. Então é importante que nessa questão de ciúmes, ciúme é uma atitude, né? Assim como o amor também é uma atitude. O que a gente está falando aqui, expressar os nossos sentimentos, é uma expressão de emoções que nós sentimos. Então é importante nesse caso da Marta e de demais outras pessoas
que vocês se preocupem em conseguir encontrar uma forma particular de externalizar aquilo que está dentro de vocês. Seja por escrita, seja falando, seja procurando um profissional, que aí você vai conseguir evoluir de uma forma bem mais acelerada, mas que a gente não perca a nossa naturalidade, que a gente não perca a nossa essência e assim consigamos viver em harmonia com os nossos companheiros, nossa família, nossa comunidade em geral. Nosso tempo está super estourado. Pedi aqui então só mais um minutinho porque eu quero ajudar a Arineide de Queimadas. Ela tá ligando. Infelizmente a gente tá no ar, eu não consigo atender a ligação, pessoal. Mas ó, ela disse que sempre foi rejeitada. Ela tá lá em Queimadas. Sempre foi rejeitada por todo mundo. É muito calada. Ela disse que não consegue se expressar, não comenta nada. Às vezes pensa até em morrer, que não tem vontade de sair de casa. Precisa de uma ajuda, né? Sim. Pode procurar um psicólogo, é a melhor solução, não é? Nesse caso, com esses sintomas que ela descreve, o sentimento esse sentimento exacerbado de negatividade, de achar que o fim da vida vai resolver tudo, é importante que a gente procure sim um profissional de saúde mental para que possa estar auxiliando. Mas você que está com esse sentimento aí em Queimadas, eu não recordo o nome dela. Arineide. É importante que você entenda que algumas frustrações da nossa vida são naturais, são normais. Às vezes a gente dá muita intensidade para algo que é negativo e acaba deixando de olhar algo grandioso, maravilhoso, que é muito positivo da nossa vida. Então, que a gente possa, que você possa, Arineide, você possa encontrar uma estrutura melhor dentro da sua vida, dentro do seu relacionamento, dentro da sua convivência, para que você se sinta mais aceita. Você é uma pessoa bacana, uma pessoa que tem capacidades, tem inteligência e precisa, sim, apenas se autoafirmar de tudo isso que você é. Não vamos apenas pelo julgamento dos outros, vamos entender um pouco mais de si para que a gente possa se sentir melhor. Se apega às coisas boas da vida, né? Tem tanta coisa boa para a gente se apegar, né, Juliana? Perfeito. Tomé, muito obrigada mais uma vez pela sua participação. Nada, eu que agradeço.